E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa playlist de vetores, vamos falar agora de produto escalar. Vamos lá? Bem, para introduzir a ideia do que é um produto escalar, qual é a motivação de onde ele surge, vamos imaginar aqui dois vetores, u e v, e eu tenho aqui o ângulo entre esses dois vetores que eu chamei de θ. E aí, imagine que eu trace o segmento, que eu trace, aliás, um vetor que vai de V até U. Esse vetor aqui, que eu vou chamar ele de vetor X, tá? Eu tenho esse vetor que vai de V até X e observe que o vetor U, tá certo? O vetor U, ele vai ser a soma do vetor V com o vetor X, não é isso? O deslocamento daqui para cá dá no mesmo que o deslocamento de U, portanto a gente diz que o vetor U é igual ao vetor X mais o vetor V. E aí observe que se eu digo que o vetor U ele é igual ao vetor X mais o vetor V, a gente também pode dizer, seguindo a mesma lógica, que esse vetor X ele é igual ao vetor U menos o vetor V. Na verdade, o vetor X vai ser igual ao vetor U menos o vetor V. Se até está claro, o que a gente vai fazer agora é aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo que se formou aqui nesse desenho, tá? Então, a lei dos cossenos vai dizer que esse lado aqui ao quadrado, tá certo? Esse segmento aqui ao quadrado, ele é igual ao quadrado dos outros dois menos duas vezes o produto dos outros dois vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso é o que diz a lei dos cossenos. Então, ó, qual é a medida desse triângulo, perdão, qual é a medida do lado desse triângulo aqui? Esse triângulo aqui, que representa, esse lado aqui que representa esse vetor, ele vai ter um tamanho que corresponde ao módulo de x. Como o módulo a gente já viu que é o tamanho do vetor, esse tamanho aqui é o módulo de x. Então, pela lei dos cossenos, a gente pode vir aqui, ó, e dizer que o módulo, né, a norma que seria do vetor x, tá? Ó, que é esse segmento aqui ao quadrado, ó, esse segmento ao quadrado, que representa pela norma, é igual ao quadrado dos outros dois segmentos, a soma desses quadrados aqui. Esse segmento aqui, eu vou representar ele por norma de V, tá certo? O tamanho do vetor seria justamente o segmento. E aí a gente teria a norma de V ao quadrado, não esquece da setinha, né, para representar que é vetor, mais a norma de U ao quadrado e menos duas vezes o produto deles dois, é o que diz a lei dos cossenos, duas vezes o produto desses segmentos aí, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, no caso ali, vezes o cosseno de θ. E aí, o que a gente pode tirar dessa explanação? A norma de V, como o V já está dado aqui e o U já está dado aqui, é tranquilinho de calcular, até porque são vetores que estão aqui saindo da origem, e a norma de um vetor nada mais é do que a soma dos quadrados de suas componentes, né? A raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. E aí, observe que esse meu vetor x, ele não é um vetor que sai da origem. Como ele não é um vetor que sai da origem, a gente já viu aí em outros momentos como é que a gente faz para representar as coordenadas de um vetor que não sai da origem. E aí, para ficar fácil de entender, ó, observe, imagine, aliás, que o vetor V aqui, ó, ele tem coordenadas x1 e y1. E aí o vetor U, né? O vetor V aqui vai ter coordenadas x2 e y2. E aí, o vetor x, ele é a distância desse, ele representa essa orientação que sai do vetor V até o vetor U. É como se aqui tivesse um pontinho A e aqui tivesse um pontinho B. Para eu representar as coordenadas do vetor x, eu pego as coordenadas desse ponto e subtraio das coordenadas desse ponto aqui. As coordenadas desse ponto é x1, y1. As coordenadas desse outro ponto aqui é x2, y2. Portanto, a gente pode dizer aqui, ó, que a norma do vetor x é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Se eu sei as coordenadas do vetor V e do vetor U, quais são as coordenadas do vetor X? As coordenadas do vetor X é só subtrair.
ponto final menos ponto inicial. Então, no caso, seria x1 menos x2, seria o x dele, e o y dele seria y1 menos y2. E aí a gente teria o x desse vetor e o y desse vetor. Como a norma, o módulo desse vetor é o quadrado das suas componentes, então a norma ficaria, ó, o quadrado de x1 menos x2 mais o quadrado de y1 menos y2. Aí está como se calcularia a norma desse vetor. Só que aqui nessa minha expressão, ó, a norma de x está elevada ao quadrado. Então, quando eu pegar essa norma e elevar ao quadrado, a raiz vai sumir. E aí, portanto, desse lado aqui da equação, da igualdade, né, eu vou ficar apenas com x1 menos x2 ao quadrado, tá certo? Esse número aqui, mais o outro número ali, que seria y1 menos y2 ao quadrado. E aí eu posso continuar aqui a expressão. Na continuação dessa expressão, eu vou substituir apenas essa conta aqui, tá? E essa outra conta aqui, que seria a norma de V e a norma de U. Aqui eu vou deixar intacto, vou só repetir. Isso aí vocês vão entender o motivo dessa repetição. Então, a norma de V seria o quadrado, a raiz quadrada, seria a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado, seria a norma de V. No entanto, essa norma aqui está elevada a 2. Como essa norma está elevada a 2, a raiz vai sair, então vai ficar só o quadrado de uma componente mais o quadrado da outra componente. E aí no caso de V, ó, como as suas componentes são x2 e y2, no caso de V vai ficar o quadrado de uma componente, x2 ao quadrado, mais o quadrado da outra componente, y2 ao quadrado. Mesma coisa ali para U, ó, vai ser o quadrado da sua componente, x1 ao quadrado, mais o quadrado da outra componente, que é y1 ao quadrado. O restante aqui eu vou repetir, ó. Então vai ficar 2 vezes a norma de V vezes a norma de U, ou módulo, e vezes o cosseno de θ. Aí está. Aí vamos ajeitar essa equação, porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Quando a gente desenvolver isso aqui, e aí para não ficar uma coisa muito extensa aqui no quadro, eu vou só desenvolver isso aqui e vou manipular com o outro lado. Quando a gente desenvolve isso aqui vai ficar assim, ó. x1 menos x2 ao quadrado, isso fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. É a forma do quadrado da diferença. Aqui da mesma forma, vai ficar mais y1 ao quadrado, menos 2 vezes y1 vezes y2, e mais o quadrado do segundo. Tudo isso aqui é o que está antes da igualdade. Quando a gente desenvolve esses parênteses, a gente vai chegar em toda essa expressão aqui. E aí viria o restante, que seria igual ao que a gente já está aqui, ó, o que a gente já tem aqui em cima. Só que observe que x2 ao quadrado aparece aqui depois da igualdade e aparece aqui antes da igualdade. E eles possuem o mesmo sinal. Portanto, o que vai acontecer com esses dois termos? Eles irão se cancelar. y2 ao quadrado também, ó, aparece aqui e aparece aqui. Eles irão se cancelar. O x1 ao quadrado aparece aqui e aparece aqui. E por último, o y1 ao quadrado, ó, aparece nos dois. E aí a gente cancela todos aqueles termos que estavam aqui, que eu tinha desenvolvido, que veio daqui e daqui, tá certo? E aí vai ficar só com menos 2x1, x2 e menos 2y, y2 desse lado, né? Ó. A gente vai ficar com menos 2x1, x2 menos 2y1, y2 igual a tudo que está lá. E aí, no caso, a gente vai ter 2 vezes a norma do vetor V vezes a norma do vetor U e vezes o cosseno do ângulo entre eles. Θ é o ângulo entre eles. O que mais que a gente pode fazer nessa expressão aqui? Nessa expressão, a gente pode dividir aqui todo mundo por 2, tá certo? E na hora que a gente... Detalhe, esqueci de uma observação aqui, pessoal. Ó, aqui era menos, eu acabei botando um sinal de dividir, de multiplicar, tá certo? Aqui é um menos, ó, aqui é menos. E, portanto, aqui fica um menos também. Como todo mundo aqui, ó, esse aqui está sendo multiplicado por menos 2, esse aqui está sendo multiplicado por menos 2, e esse aqui está sendo multiplicado por menos 2, isso aqui é uma expressão só, eu posso dividir cada termo desse, cada parcela dessa, por menos 2, tá certo? É como se eu colocasse um menos 2 em evidência.
E aí se eu divido esse aqui por menos 2, divido esse aqui por menos 2 e divido tudo aqui por menos 2, né? Se o que eu fizer de um lado, eu fizer do outro, a minha igualdade não se altera. E aí, portanto, eu vou ficar apenas com x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, né? Ó, porque menos com menos vai dar mais nessa divisão aqui. Aqui do mesmo jeito, ó, mais, vai cancelar o 2 com 2, mais o módulo de v vezes o módulo de u, do vetor v e do vetor u, e vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí a gente está dizendo a seguinte coisa aqui nessa continha que a gente fez. Perceba que eu comecei com a ideia de que, para determinar esse segmento aqui, tá certo? O comprimento desse segmento, a gente recai numa expressão que nessa expressão que a gente vai desenvolvendo, porque eu comecei com aplicando a lei dos cossenos, como se eu quisesse descobrir esse segmento do triângulo que se formou. Quando a gente desenvolve essa lei dos cossenos, a gente chega numa expressão que está dizendo o seguinte, ó, que quando eu multiplico a componente de um vetor com o do outro, ó, o x de um com o x do outro, quem é o x1 e o x2? O x1 e o x2 são as coordenadas do vetor u e v. E aí quando eu multiplico as coordenadas de um vetor e somo com quando eu multiplico o x de um com o x do outro, somo com o y de um com o y do outro, isso está sendo igual a norma de um vezes a norma do outro e vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí o que interessa para a gente é essa lógica aqui, ó, que eu multipliquei as componentes de um vetor. É como se fosse, eu pegasse o x de um, multiplicasse com o x do outro, depois somasse com o y de um e o y do outro, e essa estrutura de multiplicar x com x, y com y, depois somar, isso daqui é o que a gente chama de produto escalar, tá certo? Multiplicação por escalar, que seria esse trecho aqui, essa lógica de pegar as coordenadas e multiplicar e depois somar. Isso é o que a gente chama de multiplicação escalar, de produto escalar, de vetores, tá certo? Que normalmente você vai ver que essa expressão, ou ela vai ser representada, ó, perceba que isso aqui são as coordenadas dos vetores u e v, então a gente pode representar isso aqui por sendo, ó, como se fosse aqui um sinal de maior ou menor, como se fosse o v desse jeitinho aqui, ó, ou então o, bota a setinha, né? O v desse jeitinho aqui. E aí a gente tem essas duas representações para indicar esse tipo de conta. Que, repito, ó, esse tipo de conta é o fato de eu estar multiplicando as coordenadas do vetor. Então, quando eu estiver perguntando, ó, calcule u escalar v, que é isso aqui representa isso, tá? Nessa notação, a gente lê u escalar v. U escalar v aqui ou u escalar v aqui. É a mesma notação. Eu estou multiplicando, enfatizo aqui nessa notação, que eu estou multiplicando dois vetores, tá? E aí, se eu estou multiplicando dois vetores, preste atenção que isso aqui é diferente da multiplicação por escalar, que a gente já viu em aulas anteriores. Então, multiplicação de dois vetores, que é representado desse jeito ou desse jeito aqui, tá certo? Nada mais é do que multiplicar as coordenadas e depois somar, tá certo? Isso é o que a gente chama de produto por escalar. E dada essa estrutura aqui, o que a gente já está afirmando aqui, ó, é que a multiplicação por escalar, ou ela vai ser a multiplicação das coordenadas, mas ela também é igual, ó, porque isso aqui é multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar, ela é a multiplicação das coordenadas, ou ela é igual a o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Entre os dois vetores. Então, dada essa estrutura, a gente já tira duas conclusões, tá certo? Então, eu terei que, quando eu fizer assim, ó, u escalar v, o que é o u escalar v? Isso aqui pode ser igual ao quê? Pode ser pegar o x de um, multiplicar com o x do outro e somar com o y de um vezes o y do outro. Pode ser que você queira fazer isso. Ou, então, isso pode significar o quê? Pode significar que u escalar v nada mais é do que o módulo de um vezes o módulo do outro e vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Para achar o produto escalar, você pode partir por esse caminho ou por esse caminho aqui, tá bom? São as duas maneiras de você chegar na mesma resposta, na mesma conclusão. E aí, à medida que você for resolvendo os problemas, você vai perceber qual é o caminho melhor para se utilizar. Se é o melhor utilizar
desse caminho aqui ou desse caminho aqui. Perceba que para você fazer o produto escalar por esse caminho, você tem que ter o ângulo entre os vetores. Nesse caminho aqui você precisa das coordenadas e nesse caminho aqui você precisa do ângulo. Mas esse caminho aqui, ele é mais usado para você justamente descobrir o ângulo. E como é que a gente faz para descobrir o ângulo? É o que a gente vai ver agora quando eu apagar o quadro. Vamos lá? Então se liga só, como é que a gente faz a multiplicação por escalar numa situação aqui como essa? Que eu tenho um vetor U, que tem coordenadas 2 e 3, e tem um vetor V que tem coordenadas 1 e 2. Então, como foi explicado, a multiplicação por escalar, que seria U escalar V, desse jeitinho aqui, ó, certo? Ou na outra escrita que eu comentei, que seria com pontinho, esse U escalar V nada mais é do que multiplicar as coordenadas e depois somar. Então, seria 2 vezes 1, que dá 2, mais 3 vezes 2, que dá 6, e isso, portanto, resulta em 8. Então, a multiplicação por escalar entre os vetores U e V está resultando em 8. O motivo, a lógica de onde surge essa multiplicação é justamente no contexto que a gente viu há pouco tempo, tá? Porque qual é o significado de eu fazer justamente essa multiplicação entre os vetores? A ideia surge daquela situação que a gente viu há pouco tempo. E aí, sabendo que a multiplicação por escalar é 8, uma pergunta que pode surgir é qual é o ângulo entre esses vetores. E aí é onde entra aquela segunda maneira de fazer a multiplicação por escalar. Você pode dizer que a multiplicação por escalar entre U e V, tá certo? A multiplicação por escalar entre U e V é o módulo de U vezes o módulo de V e vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí, como eu sei que essa multiplicação por escalar, aqui nesse meu exemplo, é 8, eu só faço substituir, isso vai ser igual a 8, e 8 é igual a norma de U. A norma de U, qual é a norma de U aqui nessa situação? A norma de U nessa situação aqui é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado, né? Da soma das componentes ao quadrado. Então seria o quadrado dessa mais o quadrado dessa. Quadrado de 2, 4. Quadrado de 3, 9. 9 com 4, 13. Portanto, isso aqui é a raiz de 13. E desse aqui, mesmo esquema. Qual é a norma de V? Eleva ao quadrado e depois soma. Quadrado de 1, 1. Quadrado de 2, 4. 4 mais 1, isso resulta em 5. E aí, portanto, a gente fica com essa continha aqui, ó. Raiz de 13 vezes a raiz de 5 vezes o cosseno de θ. E aí o cosseno de θ vai ser igual a raiz de 13 vezes a raiz de 5. Se a gente fizer essa continha aqui, isso vai dar raiz de 65. Tá certo? 5 vezes 13 vai dar 65. Então isso vai ficar raiz de 65, que passa para o outro lado dividindo. E portanto a gente fica com 8 sobre a raiz de 65. E aí quem é θ? Θ vai ser o ângulo cujo cosseno é 8 sobre a raiz de 65. Se por acaso você quer descobrir esse θ, você iria lá na calculadora, tá certo? Porque isso aqui na mão não é possível. Você iria lá na calculadora e dizia, ó, θ, aliás, você vai dizer que θ é igual ao arco cosseno de 8 sobre a raiz de 65. Quando você escreve isso aqui na sua calculadora, arcosseno de 8 sobre a raiz de 65, ele vai lhe retornar justamente o ângulo do valor θ, seja em radiano ou seja em grau, seja lá como você configurou sua calculadora, tá bom? E aí, esse é o jeitinho que a gente faz para determinar o θ. Eu quero enfatizar mais um pouquinho sobre essa ideia de θ, porque pode ser que nesse exemplo ainda não tenha ficado claro, mas digamos que você pegou alguma questão e percebeu que o cosseno de θ estava dando 1/2. Tá certo? Você fez algo parecido com isso e viu que o cosseno de θ estava dando 1/2. Aqui o meu cosseno de θ deu 8 sobre raiz de 65. Aqui já fica óbvio, porque qual é o θ cujo cosseno é 1/2? Se você está lembrado da tabela trigonométrica, dos ângulos notáveis, você garante facilmente, sem calculadora, que esse θ aqui, que é o ângulo cujo cosseno é igual a 1/2, é o ângulo de 60 graus. Tá certo? E aí você tem o seu θ correspondente, você consegue determinar o ângulo entre esses vetores, tá bom? O que mais que a gente precisa saber sobre produto escalar? A gente precisa conhecer as propriedades, tá certo? Então vamos falar agora um pouco sobre as propriedades. Bem, galera, tratando sobre as propriedades, a primeira propriedade que a gente pode citar aqui é o fato desse produto escalar
independer da ordem do vetor, tá certo? Então, se eu faço o produto escalar entre o vetor U e V, isso é o mesmo que o produto escalar entre o vetor V e U. Tento demonstrar isso aqui, isso é bem intuitivo. Você faz vetores genéricos aí para esse caso você vai ver que as expressões elas também são idênticas, tá certo? Então, o produto escalar entre U e V é a mesma coisa do produto escalar entre V e U. Outra coisa que vale a pena acrescentar é a ideia da distributividade, tá certo? Então, se eu tenho um produto escalar entre o vetor U e o vetor V mais W, tá? Porque isso aqui é um vetor só. O produto escalar entre o vetor U e o produto V mais, e o vetor V mais W, isso pode ser escrito como sendo o produto escalar entre o vetor U e o vetor V mais o produto escalar entre o vetor U e o vetor W. É como se fosse não, é bem idêntico, é bem parecido com a ideia da distributiva que a gente está acostumado com números, né? Quando você tem um número multiplicando com a soma entre parênteses, esse número multiplica com cada elemento daquela soma, tá certo? Então, da mesma ideia que vale lá, tá valendo aqui, só que aqui é importante enfatizar que você está no contexto de vetores, e aí por isso é importante que você pode passar pela sua cabeça a ideia de que se vale para número, vale para vetor. E isso não é verdade. Para você saber se vale para vetor, você tem que verificar que realmente isso aqui é igual a isso aqui, e aí por isso surge a ideia da demonstração, porque isso aqui não é número, isso aqui são vetores, tá? Outra propriedade que vale a pena comentar é a ideia quando você tem um escalar no meio dessa multiplicação por escalar. Por exemplo, você tem assim, você tem alfa vezes o produto escalar entre U e V, quando você tem algo desse tipo aqui. Aqui é um produto escalar e aqui é uma multiplicação por um escalar, é diferente, tá certo? Uma coisa é eu multiplicar por um número, outra coisa é eu multiplicar vetores. Perceba a diferença. Quando eu multiplico um número com um vetor, a gente já viu isso em vídeos passados. Aqui eu tenho a multiplicação de um número com outro número, né? Porque isso aqui é a multiplicação entre dois vetores, é a multiplicação por escalar entre dois vetores que resulta em número, em um único número, como a gente viu há pouco tempo. E aí isso aqui, ó, é fácil verificar que isso aqui pode ser a mesma coisa que alfa multiplicado com U, esse vetor, ó, alfa U, escalar com V, ou também pode ser a mesma coisa que U vezes o vetor alfa V. Porque isso aqui é um vetor só. Se eu pego 5 e multiplico por V, isso vai dar um vetor 5V, que é diferente do vetor V, né? Então, quando eu estiver multiplicando por um escalar, o que isso aqui está dizendo, né? É que eu posso deixar esse escalar fora da multiplicação vetorial, ou eu multiplico com um dos vetores para depois fazer o escalar, que seria essas duas situações, tá? Nessa situação aqui, eu primeiro faço o produto escalar e depois multiplico com o número. Nessas outras situações, aqui está dizendo que eu primeiro faço a multiplicação com o número e depois faço a multiplicação escalar. Primeiro faço a multiplicação com o número e depois efetuo a multiplicação escalar, porque aqui não resulta em número. Isso aqui vai ser um vetor que vai fazer produto escalar com esse. Isso aqui vai ser um vetor que vai fazer produto escalar com esse vetor V. Tá certo? Cada situação dessa aqui está mostrando que você pode deixar o escalar fora antes de fazer o produto escalar ou depois de fazer o produto escalar, tá bom? É isso que está mostrando aqui, essa propriedade. E a propriedade também, outra propriedade que vale a pena comentar e que talvez vocês usem com bastante frequência, é a ideia de que se eu fizer o escalar se eu fizer o produto escalar entre vetores iguais, tá certo? Isso vai resultar na norma do vetor U ao quadrado. Isso aqui é a propriedade, assim, que mais a gente vai utilizar, tá certo? Que é a propriedade que é mais frequente na resolução dos exercícios, é a ideia de que U escalar U é a sua norma ao quadrado, tá certo? U escalar U vai ser a sua norma ao quadrado. Como demonstrar isso? Muito simples, pessoal. Basta fazer o produto escalar aqui, tá certo? Porque aqui vai ser... Vamos fazer, ó, é bem fácil. O que é U escalar U? Vai ser o x desse vezes o x desse, mais o y desse vezes o y desse. Quando a gente faz essa continha, ó, observe que se eu fizer x desse vezes o x desse, que é assim que faz o produto escalar,
isso vai ficar x ao quadrado, porque são iguais, tá certo? São dois vetores iguais. Aí mais o y desse vezes o y desse, isso vai ficar y ao quadrado. Observe que isso aqui é igual à norma de u ao quadrado. Por quê? Porque a norma de u ao quadrado, a norma de u é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí quando eu elevo isso ao quadrado, isso fica justamente x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você resolve isso, você vê que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você resolve isso, você vê que é x ao quadrado mais y ao quadrado. E, portanto, conclui que essas duas expressões, elas são iguais. Tá bom? Bem, e aí a gente tem as propriedades de produto escalar. E vimos durante nossa aula de onde ele surge e como a gente pode utilizar ele para calcular a medida de ângulo entre vetores. Então, toda vida que você quiser saber o ângulo entre vetores, você vai usar um pouco de produto escalar. Tá bom? Aguardo até a próxima aula. Valeu!